Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. E assim como o mundo inteiro, nós brasileiros estamos nos adaptando a esse cenário de mudanças com a pandemia do coronavírus. Todos os dias nos deparamos com uma situação nova, nas ruas, no mercado de trabalho, nas redes de saúde e até nos condomínios. E para tentar ajudar, nós da Rede Alesp estamos focados em como enfrentar tantos desafios. E para isso temos levado até vocês programas diários com informações sobre a pandemia. E para esse programa especial do Rádio em Revista, nós selecionamos várias entrevistas com diferentes especialistas. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre a saúde da população nesse período de tanto estresse no mundo todo. E o coração, como fica? Tanta pressão pode ou não afetar a nossa saúde. Para falar sobre esse assunto, o Daniel Caniato e a Caterina Schutt entrevistaram aqui no nosso jornal diário o cardiologista Ricardo Costa, que é presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Eles debateram sobre o risco de infarto agudo do miocárdio, o mal que mais mata pessoas em todo o mundo e no Brasil. Cerca de 380 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de um infarto. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. As pessoas que já possuem doenças cardiovasculares estão no grupo de risco da Covid-19? Muito obrigado pela pergunta. Desde já do início do relato dos reportes dessa pandemia, verificou-se que sim, trata-se de um grupo de risco. E por quê? É uma população, de maneira geral, que tem a prevalência dessa doença, é uma população mais idosa, possui muitas outras comorbidades, muitas vezes uma situação clínica um pouco mais debilitada, e se observou que, além de serem mais vulneráveis, mais suscetíveis, uma vez que se instalada a infecção e a doença, havia uma evolução pior também nessa população. Doutor, me fala uma coisa, as pessoas que já realizaram cirurgias cardiovasculares ou já sofreram um infarto, elas podem acabar desenvolvendo uma forma mais agressiva dessa infecção, caso então ela seja contaminada pelo novo coronavírus? Veja, o que se observou é que a infecção pelo novo coronavírus, o desenvolvimento da doença Covid-19, esse coronavírus ele pode também atuar diretamente causando danos no músculo do coração, causando a chamada miocardite, que é uma inflamação direta no músculo do coração, pode precipitar arritmias e também causar uma desestabilização num quadro de insuficiência cardíaca. Então, são pacientes, como nós comentamos, que já têm, às vezes, algum déficit, alguma disfunção do coração, do miocárdio, e a infecção pode, sim, precipitar uma pior evolução destes pacientes. Doutor, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, que características as pessoas e os pacientes devem observar em relação ao coronavírus e quando eles devem acionar os médicos ou então procurar o auxílio do pronto-socorro ou então do atendimento nos hospitais? Existe algum tipo de característica específica para aquela pessoa que tem algum problema cardíaco que naturalmente acaba contraindo a Covid-19 de maneira diferente dos demais pacientes? Essa sua pergunta é muito importante, porque existe sim um quadro clássico que tem sido descrito de apresentação da infecção pelo novo coronavírus, que envolve febre, tosse, muitas vezes uma tosse seca, falta de ar, a chamada dispneia, um cansaço excessivo, além de algumas outras características, como, por exemplo, dor no corpo, a mialgia, que são associadas a viroses em geral. Quando nós pensamos num quadro cardíaco, ou seja, uma suspeita de um infarto,
A apresentação clínica, ela é um pouco diferente, mas pode haver alguma sobreposição de alguns sinais e sintomas. O que é a apresentação clínica típica, clássica, de uma suspeita de infarto? Normalmente se tem uma dor no peito, uma dor tipo queimação, que pode se irradiar para os braços, principalmente o braço esquerdo, às vezes para o pescoço, para o epigastro. Isso pode vir associado de uma sudorese fria, um cansaço extremo, normalmente é uma dor, é um quadro persistente, ele não regride, ou pode ser às vezes intermitente também, se for o princípio, o início aí de um quadro de síndrome coronária aguda, mas também pode às vezes ocorrer um cansaço, uma fraqueza, tosse, falta de ar. Então, é muito importante que, nós não temos como saber isso, muitas vezes até para o profissional de saúde, vai ser um pouco difícil discriminar, vai precisar às vezes de exames complementares e de uma avaliação mais detalhada. O que eu acho que é muito importante? Aquele paciente que é um cardiopata ou que manifesta algum desses sintomas, ele deve sim procurar o hospital. Não deve deixar, nós estamos observando que isso não é só no Brasil, em muitos outros locais no mundo já reportados, está se havendo um subdiagnóstico ou a falta de diagnóstico de quadros de infarto ou de suspeita de infarto, e muitas vezes pode levar até uma letalidade por falta de tratamento diagnóstico, a falta do tratamento adequado, no momento adequado, pelo receio dos pacientes irem ao hospital nesse momento de pandemia, o risco de infecção. O que nós podemos falar? A maioria dos hospitais hoje, que possui a estrutura adequada para o tratamento também das doenças cardiológicas, eles conseguem já numa triagem inicial discriminar aquele paciente que existe uma suspeita maior realmente para o Covid-19 e direcionar o tratamento, mas também com exames complementares, uma avaliação mais criteriosa, já direcionar o paciente, que não seja para uma ala aqui de isolamento, mas para o tratamento protocolar das doenças do coração, e isso pode impedir que, por exemplo, um quadro de infarto ele não seja tratado. Eu gostaria de lembrar que as doenças cardiovasculares são o que mais matam no mundo, o que mais mata no Brasil também, e estima-se aí uma fatalidade relacionada a essas doenças a cada 40 segundos em condições normais. Nós temos aí taxas 370, 380 mil óbitos por ano no Brasil por doenças cardiovasculares, sendo que uma grande parte, muito representativa, é relacionado a essa doença do coração, ao infarto agudo do miocárdio. Oi, doutor. Caterina, novamente, eu tenho uma pergunta. Eu acho que a questão de identificar, né, a doença é um aspecto bastante desafiador, né, mesmo porque a gente não tem aí o teste para todo mundo. Então, muitas coisas têm sido traçadas aí com base, então, aí nos sintomas da doença. E isso é algo que preocupa bastante, né, a população, né, doutor? Porque às vezes a pessoa começa a ter, de repente, um sintoma, aí uma febre, começa a espirrar, coriza, e já fica com medo. Será que é uma gripe? Será que é H1N1? Será que é coronavírus? Quer dizer, é algo que preocupa bastante a população. E quando a gente fala da questão de problemas no coração, a coisa ainda é mais complexa, né? O senhor acha que os sintomas, então, desse novo coronavírus pode, de alguma forma, mascarar os sintomas de um infarto, por exemplo? Como diferenciar isso no meio aí de tantas informações, né, doutor? Como nós comentamos, isso é um desafio, mas existem quadros clássicos, quer dizer, um quadro de febre não é um quadro de infarto, né? Um quadro de tosse seca, normalmente lembrar que a maior parte dos pacientes com infecção pelo novo coronavírus, eles têm um quadro leve, né? Eles têm um quadro que muitas vezes ele inclusive é recomendado que seja tratado de maneira ambulatorial, de maneira domiciliar, eu diria. Não há necessidade de estar no hospital, de estar internado, e essa evolução vai ser uma evolução mais benigna. Mas esse tipo de dificuldade acaba sendo realmente aqueles quadros mais graves de evolução mais complexa. E lembrar que mesmo os pacientes, a própria infecção pelo novo coronavírus, em uma apresentação mais grave, ela pode também cursar com dano ao coração, como nós comentamos, e que pode, muitas vezes, isso tem sido relatado, pacientes terem um infarto do coração, tendo a infecção pelo novo coronavírus. Então,
Existem alguns mecanismos, né, propostos, como, por exemplo, a própria situação inflamatória sistêmica que se instala e pode levar à ruptura de placas ateroscleróticas. Podem haver também, isso pode ser um efeito secundário da hipoxemia, ou seja, aquela diminuição da oxigenação sanguínea. Então, realmente, nesses quadros mais graves, há de se ter muita atenção. As equipes médicas hoje estão muito bem, estão treinadas e estão cada vez mais bem preparadas para identificar para o caso de um paciente diagnosticado que está infectado com o novo coronavírus, desenvolveu a doença Covid-19, está numa evolução mais grave, se sofreu um infarto, ele também poder ser diagnosticado e poder receber o tratamento adequado. Isso oferece também outros desafios em termos das equipes médicas que realizam esse tipo de tratamento. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é a especialidade que oferece o tratamento preferencial nessa condição de infarto agudo do miocárdio, em termos de oferecer uma angioplastia, uma recanalização mecânica do vaso. Uma vez que isso acontece, nós estamos diante de pacientes infectados ou sobre risco elevado de infecção, às vezes você não tem o diagnóstico no momento, há necessidade que essa equipe também esteja muito bem paramentada, esteja assim dentro de uma estrutura hospitalar que ofereça todas as condições para que o tratamento possa ser realizado de maneira efetiva, mas sem oferecer risco aos profissionais de saúde que realizam esse tratamento. Nós vamos continuar o nosso programa especial semanal com entrevistas sobre saúde. Destaque agora para a saúde mental. A Melissa Araújo e a Priscila Silvério bateram um papo esclarecedor com a psicóloga clínica Zaira Mabeli Mucchiuti. Elas conversaram sobre como o isolamento social pode afetar crianças e adolescentes. Uma regra é certa: é preciso estabelecer uma rotina para os pais, os jovens e também os pequenos. Vamos acompanhar. Quais os sinais as crianças podem nos mostrar que o isolamento está afetando demais o dia a dia deles? Certo, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que nós estamos atravessando aí um processo, né, que não foi vivenciado por ninguém até o dia de hoje. É muito nítido que os pais percebam a mudança de comportamento da criança, então muitas das vezes ela passa a ficar um pouco mais chorosa, mais tristonha, mais impaciente, inquieta. Algumas crianças passam até a roer mais as unhas, existe até uma inquietação nas pernas, o horário de dormir está ficando um pouquinho confuso. Então, geralmente, são os primeiros sintomas que aparecem. Doutora, a senhora falou sobre a questão do sono. Eu vejo muita gente reclamando sobre isso. Eu mesmo tenho tido dificuldade para dormir. E já tem até alguns estudos nesse sentido. O que leva esse problema no sono das pessoas, de uma maneira geral? Acredito que o problema que leva o adulto seja diferente da criança, mas, de uma maneira geral, o que leva a pessoa a ter problemas para dormir? Tá. Bom, quando a gente fala da criança, não tem como não falar dos adultos, né? Uhum. Afinal de contas, pandemia, essa doença, ela mexe direto com as nossas emoções. Então, naturalmente, a gente fica um pouquinho fora do lugar, vamos dizer assim. A primeira coisa que deve ser feita é criar rotina, estabelecer regras. A rotina, muitas das vezes, fica dispersa, porque esse pai, essa mãe, esse cuidador, ele não consegue administrar o tempo, ele troca a noite pelo dia, né? Então, veja, nós estamos atravessando um processo muito delicado. Não quer dizer que a gente vai poder dormir 2 da manhã para acordar 6, né? Ou trocar literalmente os horários de sono. Isso traz um prejuízo, principalmente cognitivo. A atenção, ela tende a ficar diminuída, o estresse tende a subir um pouquinho mais. Então, é importante que esses pais se organizem. Então, ele só consegue estabelecer rotina para a criança quando ele consegue criar para ele mesmo, né? A gente pode pensar também naqueles pais
que estão fazendo trabalho em casa. Então, eles trouxeram todo o trabalho da empresa para dentro de casa. E aí ele pode se perguntar, qual é o meu papel aqui dentro? Sou funcionário, eu sou o pai, né? Como administrar isso? Então, é importante que o pai também consiga ter um tempinho aí para o teu filho, revezar com essa mãe ou com o irmão mais velho, para que essa rotina se estabeleça, e uma vez estabelecida, a organização interna passa a acontecer. Então, se eu tenho uma qualidade de sono, eu tenho uma rotina estabelecida, eu tenho horário para comer, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para brincar. Consequentemente, de uma forma psíquica, isso também vai se organizando. Fica tudo muito mais fácil. Doutora, nesse momento, então, até a senhora citou o home office, às vezes a mulher está lá trabalhando, né? Então, ela precisa se concentrar, tem aquela demanda, aquele horário, porém as crianças em casa também demandam muito, demandam para fazer as lições virtuais, né, e também home office, e em home, né, em casa, e tem essa questão, tem a atenção, as crianças querem atenção, querem conversar, e muitas vezes a mãe, olha, fica quietinho, agora não dá. Como administrar essa questão para a criança também não se sentir, de uma certa maneira, abandonada? Porque toda hora vai, né, querer a mãe, querer a atenção, mas não dá, porque ela está trabalhando. Exatamente. Então, vamos lá, vamos pensar na rotina. Uma vez que ela está estabelecida, a criança vai conseguir se organizar de uma forma um pouco mais fácil, né? O pai e a mãe, eles precisam revezar para ter um tempo com essa criança. O que a criança evoca, né? A brincadeira. Então, é hora desses pais resgatarem alguns brinquedos, recortes, jornais, brincadeiras lúdicas. A criança, ela tem muita energia. Então, como que eu trabalho com essa energia, né? Se ela não pode sair para brincar. Se eu moro em um apartamento pequeno, por exemplo, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu, enfim, administro? A criança, ela realmente tem uma demanda muito maior do que o adulto, né? Ela quer brincar, ela quer cansar, e aí cabe ao adulto realmente a se permitir brincar com esse filho. Eu vejo muitos pais que falam, não, eu tô cansado, o papai vai dormir, o papai já trabalhou bastante. Veja, essa fala para a criança talvez não seja muito compreensível, né? Como assim ele trabalhou bastante? Se ele está em casa o dia inteiro, então, teoricamente, para a criança, o pai está 100% disponível, e para que não essa sensação, esse sentimento de abandono, de desdém, o que o pai precisa fazer? Organizar o horário. Então, vamos sentar junto, vamos brincar, o que você precisa fazer, orientar, ensinar, né, resgatar um pouco dessa infância também. Isso faz muito bem para os pais. Os pais realmente precisam relaxar e se dar o direito de ser participativo. Eu sempre digo para os pais, sejam colaborativos. É um momento delicado para todos, mas quanto mais a gente puder filtrar, né, as informações que chegam e estar muito mais perto desse filho, melhor a gente consegue atravessar tudo isso. Doutora, jogos que envolvam toda a família pode ajudar também para que a criança se sinta inserida nesse processo, nessa situação que a gente está vivendo? O pessoal nas redes sociais tem feito uma brincadeirinha que você faz perguntas, aí você coloca o rosto na farinha, que é engraçado, é divertido ali e é uma interação interessante ali com a criança. Mas pode ser criado outros jogos aí, outras formas de interação aí, entre todos os membros da família para ajudar nesse momento? Não só pode, como deve, né? Eu acho que é bacana também os pais resgatarem aí até alguma brincadeira da infância dele. O telefone sem fio, né? A gente tem tantas possibilidades, se abrir para essa criatividade de fato. E não só na brincadeira. É importante lembrar que cada mãe, cada pai que tem ali sua tarefa do dia, seja ir no quintal, fazer alguma coisa, enfim, aquilo que tiver dentro da responsabilidade, disponibilidade, acolher esse filho, torná-lo participativo, fazer com que ele se sinta útil. Porque a criança, muitas das vezes, ela fala, puxa, eu não estou indo para a escola, não estou vendo os meus amigos, e às vezes nem está muito claro por que ele não está vendo.
né? Então, eu até vou um pouquinho adiante, usar uma linguagem adequada com essa criança. Então, ela tem 3, 4 anos, como é que eu vou explicar para ela o que o Covid está fazendo com a humanidade? Eu vou desenhar, eu vou ilustrar isso, eu vou contar uma historinha. O que não pode ser feito é esconder a realidade. Isso não pode, né? Nós temos, sim, que deixá-los a par, dentro da linguagem da criança, participar do que for possível, seja nas menores coisas, seja nas coisas mais concretas, não importa. Então, eu vou dobrar uma roupa, vou chamar um filho para ajudar. Vamos separar por cores, né, por tamanhos? Isso entra e cabe a criatividade dos pais também. Doutora, também tem a questão do celular, né? Nesse momento, ainda mais que os pais precisam trabalhar, tó o celular, vai jogar, vai, enfim, desbravar um mundo que é bem desconhecido e pode ser perigoso para as crianças. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Há malefícios em deixar as crianças nesse longo tempo em aparelhos eletrônicos? Existe, pensando novamente, né, na questão da regra, o ideal é a gente sempre estabelecer um período. Então, olha, por 2 horas você vai acessar a internet, o iPad, o que tiver ali. É importante a supervisão desses pais, tá? Então, o que meu filho está acessando, o que ele está vendo. Precisamos lembrar que qualquer porta, qualquer janela que se abre, a primeira informação que chega é Covid. Né? E Covid remete a quê? Remete ao fim, remete à morte, à tristeza, à angústia. Então, eu preciso fazer um filtro do que ele está realmente vendo. Então, olha, vamos conversar, né? E ali formar um contrato com o teu filho. E vamos assistir tal desenho, vamos olhar tal série, uma série leve. É importante o pai se atentar ao que o filho está assistindo, ao que ele está realmente adquirindo, né, olhando, vendo, entendendo, para que não piore a situação. Não tem como fugir muito do celular, né? A gente não indica o celular como primeira opção para essa criança. Mas olhando o contexto atual que nós estamos vivendo, é possível usar desde da maneira correta. Pessoal, uma pergunta que todo mundo está fazendo nesse momento. Quais são os rumos da pandemia? Quando tudo vai passar? A resposta deve vir da ciência. Pesquisadores pelo mundo todo correm contra o tempo para encontrar uma vacina, um tratamento ou mesmo um medicamento que cure a Covid-19. A Giulia Stanzioni entrevistou Herman Shaimovich, que é professor e bioquímico, e ele falou sobre os caminhos das pesquisas até o controle e a cura dessa doença. Para ele, a comunidade científica mundial está em ritmo acelerado em busca de uma vacina, mas é preciso cautela na hora de realizar os testes. Vamos acompanhar como foi essa entrevista. O senhor que é pesquisador, queria que desse uma aulinha aqui para a gente, contasse para a gente como é que funciona esse caminho de pesquisa. Eu vou tentar ser curto, tá? Eu raramente consigo, mas tudo bem. Tem um pouco de eco, não sei porquê. Mas, enfim, eu acho que essa pandemia fez com que a gente, a comunidade científica internacional, agisse de uma forma tão extraordinariamente rápida que, nesse momento, se eu não me engano, tem mais ou menos 50 vacina candidata já na praça, tá? O que isso quer dizer? Tem vários tipos de vacina. Classicamente, a vacina era feita ou com uma bactéria inativada ou com vírus inativado. Vírus inativado, bactéria inativada, quer dizer que você mata um pouquinho a bactéria ou mata um pouquinho o vírus, tal que ele não possa se reproduzir, e você injeta isso diretamente. Mais recentemente, o tipo de vacina, logicamente, inclui vírus inativado, bactéria inativada, mas também agora se incluem pedaços ou pedaços
de bactéria como vacina. Uma vez que você tem isso em mente, tem que considerar que, ultimamente, tem mais uma forma de vacinar, que é induzir, de alguma forma, a que o indivíduo produza sozinho uma parte do vírus ou uma parte da bactéria para isso ser reconhecido pelo sistema imune. Tudo isso é a parte inicial, a parte básica. Isso foi feito com uma velocidade extraordinária. Isso já um mês depois que a pandemia começou, já tinha pedaços de vírus candidato isolado, vírus inativado candidato isolado, material genético capaz de produzir uma parte da proteína quando injetado. Tudo isso estava pronto um mês e meio, 2 meses depois. A comunidade científica internacional foi extraordinariamente rápida. Agora, essa é a parte inicial, tá? Essa é a parte que diz descobrir um elemento que pode ser candidato à vacina. Uma vez feito isso já tem muito na literatura já publicado, uma vez feito isso, começa a parte de se fazer a primeira pergunta. Aquilo que eu acho que pode ser vacina, causa algum problema se eu injeto em animais? E aí você tem que injetar isso em vários animais para ver 2 coisas. Primeiro, se você não mata o bicho. Segundo, se aquilo que você injeta produz alguma reação imune, isto é, se o bicho é capaz de defender contra aquilo que você está vacinando. Passada essa etapa, vem a fase que se chama a fase clínica. Anteriormente, eu estava falando da fase pré-clínica. A primeira fase clínica, a fase 1, é chamar alguns voluntários e, se não matamos ratinhos, não matamos coelhinhos, não matamos porquinhos, quizá está na hora de testar em humanos. Isso é o começo. Depois vem a fase 2, que em vez de usar 10 candidatos, você usa 200. E você mede as mesmas coisas. Você mede se você tem reação adversa, se você tem produção de anticorpos que neutralizam o vírus, ou o vírus, no caso, que é de interesse. E depois vem a fase 3, em que, em vez de 200, você usa 1.000, 2.000, 10.000 e vê, de novo, se a vacina é efetiva e tal. Tudo bem. No caso da pandemia, provavelmente essas fases vão ser encurtadas no tempo. Tá? Mas dos 50 candidatos, provavelmente não mais de 1 ou 2 vão se mostrar possíveis de serem injetados em humanos e efetivos para proteger contra o vírus. E, Hernan, nesse processo todo que o senhor está contando aqui para a gente, claro, esse início foi muito rápido, a gente sabe que nem sempre as próximas etapas serão rápidas, até o estudo dizendo meados de 2021. Há como precisar um tempo para cada etapa? Não. Já entendi que não. Agora, nesse tempo, até chegar a 2021, quando essas vacinas que forem liberadas derem certo, há alguma possibilidade do vírus, nesse tempo, mutar e precisar trocar ou mudar como seria essa vacina? Para quem não entende desse tema, no meio do caminho, dá para se mudar a vacina? Veja, em geral, as vacinas que funcionam melhor
isso é bem clássico, são aquelas vacinas que usam elementos que mudam muito pouco ou que provavelmente não mudam nada. Quer dizer, o vírus é um bicho relativamente complexo que tem um monte de sítios que podem causar reação imune. O que a gente tenta fazer é pegar uma porção do bicho que se sabe que muda muito pouco, tá? Ainda assim, vamos lembrar da gripe. Começou com a vacina com H1N1, uma única espécie de vírus. Hoje, quando você toma vacina contra a gripe, você toma vacina contra 4 tipos de vírus. Tá? O que eu quero dizer? Apesar que é possível que o vírus que causa o Covid-19 mude ao longo do tempo, as vacinas provavelmente vão ter uma parte de produção de anticorpos, de uma parte que muda muito pouco, e se mudar, é possível rapidamente fazer uma segunda vacina. E depois de entender um pouco mais sobre o avanço das pesquisas para a descoberta de uma vacina contra o coronavírus com o pesquisador Enan Shaimovich, agora eu separei uma entrevista para você saber mais aí sobre o que é esse vírus que está assustando todo mundo. A Júlia Stanzioni e a Amanda Nascimento conversaram com a Tabata Caruso, bióloga e virologista pela Universidade de São Paulo, a USP. Vamos acompanhar essa entrevista. A gente quer entender um pouquinho essa diferenciação, Tabata, de vírus para bactéria. Porque eu também recebi um meme em casa de que o povo acabou com os sabonetes bacterianos para combater um vírus. Começa para a gente conversando aí sobre isso, essa diferenciação entre vírus e bactéria. Então, na verdade, assim, vírus e bactérias não são a mesma coisa, certo? Então, a bactéria a gente considera realmente como um micro-organismo, né? Ele é um micro-organismo celular, então ele tem toda uma organização celular. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando ele invade o nosso organismo, uma bactéria ela consegue se replicar e causar, no caso, alguma doença por si só, vamos dizer, né? O vírus já não. O vírus é uma partícula, né? Há muitas discussões no meio da virologia se a gente considera ele um organismo vivo ou não, porque ele não tem, na verdade, um organismo, né? Então, ele é uma partícula que é formada internamente, assim, de uma forma bem geral, né? Internamente, ele tem um material genético, que no caso desse coronavírus é um material genético do material genético que tem nas nossas células, por exemplo, né? Que no nosso caso a gente tem DNA, e no caso desse vírus é um RNA. E aí, em volta disso, você tem uma camada proteica, né, de proteína, e ainda por fora dessa camadinha proteica você tem como se fosse um envelope, o nome científico é isso mesmo, é um envelope, né, que é um envelope formado por gordura e algumas proteínas, né, uma camada lipoproteica que a gente diz. Então, entre o vírus e a bactéria, o que você tem é que o vírus, ele não tem um maquinário celular, ele não... se ele não estiver dentro de uma célula que ele está infectando, ele não se replica, ele não produz outras partículas. A bactéria já não, ela é independente, né? Então, quando o pessoal sai para comprar um sabonete antibacteriano ou até mesmo, eu vou tomar um antibiótico porque eu estou com gripe ou coisa assim, na verdade, você não está atacando o vírus, né? Você está tomando um remédio ou está usando uma substância para matar bactérias, né? No caso do sabão, especificamente, não importa se ele for bacteriano ou se for um sabão super baratinho que você compra ali no supermercado, né? A ideia é que o sabão, seja ele qual for, de barra, líquido, seja ele qual for, assim como o álcool, né, que todo mundo está falando, mas que também já está em falta, o que ele faz é que quando a gente, por exemplo, lava as mãos, né, isso está sendo repetido incansavelmente, né? Quando a gente lava as mãos com sabão, no caso desse vírus novo, por ele ter aquela camadinha de gordura por fora dele, ao você lavar as mãos com sabão, o sabão degrada aquela camada. E aí você inativa esse vírus, né? Eu sempre faço uma comparação para as pessoas. Pensa, quando você está lá na cozinha, lavando a louça com um detergente,
e a louça está engordurada, você passa o detergente e você tira aquela gordura, né? Então, meio que transporta isso para o vírus, né? Na hora que você usa qualquer detergente, você está eliminando aquela camadinha externa dele, e aí ele não fica mais viável para infectar ou causar a doença, né? Então, por isso que é tão importante essa questão da lavagem de mãos. Então, é mais ou menos essa diferença entre os dois organismos, né? Doutora Tabata deu uma aula de vírus, né, e reforçou, né, o que as organizações de saúde já vêm falando dessa importância de higienizar muito bem as mãos frequentemente com água e sabão. Doutora Tabata, eu tenho uma outra questão, né? A senhora citou essa questão de que o vírus, ele é uma partícula, que ele não tem um maquinário que, né, para acontecer essa infecção, ele precisa estar em alguém. Queria que a senhora explicasse por que que ele pode ser transmitido tão fácil, né? No caso do Covid-19, uma tosse, um espirro, até um aperto de mão com alguém que está infectado já pode transmitir. Explica para a gente também um pouquinho a respeito dessa questão da facilidade de transmissão. Então, a facilidade de transmissão, na verdade, vai depender de de cada vírus, né? Então, cada vírus tem uma forma de disseminação e uma forma de infecção. No caso desse vírus que a gente está enfrentando agora, ele é um vírus respiratório, né? Então, o problema dele é que, apesar dele não ter essa capacidade de replicação fora das células, ele ainda consegue estar viável por um tempo antes de infectar algum organismo, né? Ou no caso, o ser humano. Então, o que acontece? Quando a pessoa está infectada, o organismo dela está lá produzindo muitas partículas virais, e por ser um vírus respiratório, quando essa pessoa tosse, espirra, até mesmo fala, né? Se você estiver muito próximo dela, alguns estudos já falando dessa transmissão mais próxima, o que acontece é que a gente, por exemplo, no ato de tossir, você está eliminando muitas gotículas, né, da sua boca. A gente não enxerga, né? Mas você está eliminando essas gotículas. E o vírus, por estar muito concentrado no nosso sistema respiratório, quando a gente tosse ou espirra, a gente elimina essas gotículas com as partículas virais lá dentro, envoltas por aquele envelopezinho que eu falei. Esse envelope, na verdade, ele tem dois lados, né? Eu falei que por ter envelope é fácil a gente, entre aspas, né? É fácil a gente eliminar lavando a mão, usando sabão e tal, mas ele é justamente o que confere uma certa estabilidade para o vírus por um tempo fora da célula. Então, o problema é esse, sabe? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, essas gotículas contêm as partículas virais, e se, por exemplo, você estiver muito próximo dessa pessoa que está infectada e respirar, né, você vai estar respirando normalmente, mas próximo dela e inspirar essas gotículas, você está inspirando o vírus. E essa é a forma pela qual ele vai te infectar, né, pelas mucosas do nariz, da boca, do olho. E aí entra também o caso de quando essas gotículas caem sobre as superfícies, né, a gente também não enxerga nada disso, e o vírus ainda fica lá viável por algum tempo. Então, a pessoa tossiu, caiu a gotícula ali, você, depois de um tempinho, passou a mão ali, não lavou as mãos e, sei lá, colocou a mão no olho, colocou a mão no nariz e acabou se infectando, entendeu? E no caso desse vírus, o que tem se verificado é que realmente a disseminação dele é muito rápida, é muito grande, né? Muito expressiva, né? Diferente, por exemplo, até do que aconteceu com o H1N1, né? É um outro tipo de vírus, não é o coronavírus, é o influenza, mas ele tem realmente uma taxa de transmissibilidade muito alta, né? A gente tem sempre que lembrar que é um vírus muito novo para nós. Ele não é um vírus novo no sentido de que nunca se ouviu falar de um coronavírus, mas esse coronavírus especificamente, infectando os humanos, é uma coisa muito nova. Então, ninguém tem imunidade a esse vírus. Por isso também é um outro motivo, né, de se alastrar tão rapidamente pelo mundo, além do caso da disseminação que eu falei anteriormente. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Eu sempre o pessoal ontem me perguntando sobre esse estudo, eu sempre digo, a gente tem que ficar calmo, entendeu? Está saindo realmente muitos estudos, muitas coisas, mas tudo ainda é preliminar. A gente tem que ter na cabeça que ainda a gente precisa aprender muito sobre o vírus, né? E especialmente essa parte imunológica, para a gente entender, por exemplo, se uma pessoa que pegou o vírus ficou doente, quanto tempo que vai durar essa imunidade dela, por exemplo, 1 ano, 2 anos, para a vida inteira? Ainda não se sabe, né? Então, isso tudo influenciaria num cenário desse de ter necessidade da gente
ao longo de algum tempo, ter períodos de quarentenas intermitentes, né? Mas realmente isso não é nada que já se sabe, é isso mesmo que vai acontecer, né? Tudo depende muito, é isso que eu falo, depende desses estudos, desses entendimentos, e depende especialmente de ter uma vacina disponível, que no caso desse vírus, realmente, os estudos estão correndo muito rápido, né? É uma coisa bem legal de se ver, na verdade, né? Como o mundo está engajado em tentar arranjar, né? Tentar descobrir uma vacina eficiente, né? E segura para a população, mas ela não vai sair. Né? Então, o prazo mais ou menos que tem sido dado é de 12 a 18 meses, então a gente vai ter que, nesse tempo, ir lidando com a situação da melhor forma possível, só que é isso que eu digo, mas também a gente tem outros lados que a gente precisa olhar aí, essa parte de imunologia, de resposta da defesa do organismo, como é que tudo vai ser organizado, e o que eu tenho dito é assim, todo mundo está aprendendo enquanto o carro está andando, né? Então a epidemia está acontecendo e a gente está aprendendo junto com ela. Então, por isso que também, às vezes eu vejo pessoas que ficam um pouco nervosas, mas ontem falava uma coisa, e amanhã vai falar outra. Mas é assim mesmo, entendeu? A gente está aprendendo junto com a epidemia. Então, é muito importante que as pessoas realmente sigam, sabe, as recomendações que vão saindo, porque é para a gente se preservar e para a gente conseguir realmente manter isso da melhor forma possível, né? Para manter a vida, né, das pessoas da melhor forma possível. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. A gente volta já, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa especial Rádio em Revista. Eu separei para vocês agora uma entrevista que o Guga Mendonça fez com o Rafael Fassoni, que é fundador do Estônia Hub, uma instituição que realiza troca de informações entre diversos países com o objetivo de encontrar soluções tecnológicas para a economia durante a pandemia do coronavírus. É um assunto bastante interessante. Vamos acompanhar. Rafael, qual que é a proposta da Global Hack e como ela nasceu? Basicamente, a gente entende que se o Covid-19 é um problema global, né, então a gente tem que tentar atacá-lo e combater esse problema global com pessoas de todos os países. Então, a proposta do Global Hack era uma maratona de tecnologia com membros de todos os países, né, do mundo, para solucionar os possíveis impactos e problemas causados pelo Covid-19. O Global Hack foi um de 3 eventos, né, que foram realizados. O primeiro deles aconteceu aqui na Estônia, há basicamente um mês atrás, né, chamado Hackeando a Crisis, ou Hack the Crisis em inglês. Esse movimento da Estônia foi encomendado pelo governo estoniano, e aí ele depois foi acontecendo em outros países. Foi um evento que contou com 15 mil participantes, né, R$1 milhão em premiação para os principais projetos, dividido em temas como saúde, educação do futuro, a própria parte de economia, entre outras temáticas. Então, ele teve essa proporção justamente pelo contexto que nós estamos vivenciando hoje. Agora, Rafael, como os projetos se desenvolvem, são formados grupos, quais as soluções que se propõe a apresentar num projeto desse? É uma maratona de tecnologia, ela teve duração de 48 horas, então é um processo muito rápido. São formadas equipes de basicamente 5 participantes, né, com conhecimentos diversos, que bolam ideias para trabalhar e construir nessas 48 horas. O segundo momento, que é o que a gente está iniciando agora, é de colocar esses projetos, essas soluções, né, na rua, na mão de quem realmente precisa. Então, é esse segundo momento que depende de uma rede de parceiros, né, para conseguir implementar isso e, de fato, gerar o impacto que se espera a partir desses projetos, desses protótipos que foram gerados. Agora, a plataforma digital de e-commerce para comerciantes, né, que foi iniciado na cidade de Marília, ela é simples? Sim, muito simples. Em um dia, ela pode ser implementada e está no ar. Então, o projeto se chama Dakki, D-A-K-K-I, né, e a ideia é justamente fomentar a economia local. Esse projeto ele teve também ideias e conceitos, né, inspirados no modelo de governo digital da Estônia,
a partir de uma comitiva, e ele foi implementado não só na cidade de Marília, como também já em pelo menos 7 outros municípios, como Barueri, Garça, Pompeia e etc. Então, a ideia é conseguir fomentar a economia local. Qualquer comerciante que tenha um celular consegue fazer um cadastro, né, da sua loja, dos seus produtos e serviços e ofertar isso para a população. E o que é interessante é que, na verdade, os consumidores estão comprando de comerciantes, de lojistas que eles já conhecem, né? Só basicamente mudou a forma de fazer essa compra. E as entregas são feitas também diretamente, né? Tem todo o delivery disso. Então, eu acho que todo mundo se beneficia, né, de uma solução como essa. Agora, como o Poder Executivo e o Legislativo podem colaborar com projetos para que esses projetos realmente aconteçam? Olha, eu diria que no curto prazo, divulgação, né? Um apoio na divulgação de esse tipo de projeto, esse tipo de ideia é fundamental. No médio e longo prazo, eu diria que é essa aproximação com o setor de tecnologia, né? Com o setor privado na área de tecnologia. Olhando até o exemplo da Estônia, quem encomendou o primeiro hackathon aqui na Estônia foi o ministro de Ciência e Tecnologia, né? Algumas pessoas não sabem, mas a Estônia é o berço do Skype, essa ferramenta que nós estamos usando agora, né, para comunicar. Então, a partir disso, o Skype fechou parcerias com o governo. Hoje, um dos ministros de Ciência e Tecnologia da Estônia, ele é um ex-funcionário do Skype, então tem esse diálogo, essa colaboração, né, entre o setor público e o setor privado. Então a ideia é justamente essa, que no Brasil a gente consiga estreitar isso cada vez mais, né, e aí criar todo esse ecossistema favorável para que esse tipo de iniciativa, esse tipo de projeto aconteça e também floresça, que isso tenha uma continuidade e benefícios para o país de maneira geral. Agora nós mudamos de assunto e vamos falar sobre eleições 2020. Se mantivermos o calendário em outubro, vamos eleger prefeitos e vereadores na maioria dos municípios brasileiros. Para tratar desse assunto, Daniel Caniato e a Caterina Schutt conversaram com o André César, que é cientista político. Para André, tudo está muito incerto e ele não descarta que possam ocorrer, sim, mudanças no calendário das eleições deste ano. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Eu gostaria já de iniciar o nosso bate-papo, já agradecendo a sua participação, mas eu acho importante que você faça uma breve análise de como essa crise da pandemia do Covid-19 pode impactar o pleito municipal deste ano. Olha, são 2 dimensões básicas de impacto da pandemia, olhando para o pleito, que talvez seja em outubro próximo. Em primeiro lugar, o debate mesmo, o debate dos candidatos, seja vereador, seja prefeitos, e não importa o tamanho da cidade, seja uma capital como São Paulo ou um rincão no interiorzão, o debate vai focar muito na questão da saúde pública. A saúde pública vai se tornar um tema central, uma questão central, a questão de recursos, de parcerias e tudo mais. Então, é um debate que, se você pensar no final do ano passado, final de 2019, talvez não tivesse esse peso, longe disso, não teria esse peso. Agora, com essa nova realidade, que inclusive a gente não sabe para onde vai, quando vai terminar e em que condições ela vai evoluir antes de terminar, então a única certeza é que esse debate vai ser pautado basicamente na questão de saúde pública, recursos, parcerias e afins. E a outra questão é sobre a própria realização do pleito, né? O TSE ainda insiste em manter os prazos e as datas, primeiro turno em 6 de outubro e tudo mais, só que a gente sabe que está tudo no imponderável. Então, alguma alteração nesses prazos e nas datas de realização dos turnos mesmo, cada dia que passa fica mais possível esse cenário. Então, isso muda as campanhas, isso muda as aglomerações, as convenções partidárias, tudo isso vai ser realizado de uma maneira que até hoje não foi na história recente do país. Queria saber se, na sua visão, esse possível adiamento aí das eleições, né, pode influenciar de alguma maneira negativamente a economia brasileira?
Olha, eu acho que não, isso vai caminhar em paralelo, porque a economia já vai estar bastante desaquecida, né? A gente vai estar numa recessão forte, já começou, os sinais estão aí, perda de renda da população, perda de empregos, então isso já está dado. Mas, realmente, você tira as expectativas de alguns setores que participam das eleições, os partidos, as militâncias, que se preparam, já estavam se preparando para o pleito do segundo semestre, e agora, nesse quadro, nessa nova realidade, tudo fica no ar, tudo fica na expectativa, e como eu disse, cada dia agora vai ser um dia, mas a minha avaliação é que, dada a realidade, vai ser muito difícil se cumprir os prazos. Estamos conversando com o cientista político André César, falando sobre os impactos da Covid-19, da pandemia por coronavírus no pleito municipal deste ano. Eu quero resgatar um pouco da resposta do André César, que mencionou sobre o ineditismo da possibilidade de adiamento ou de alteração das datas das eleições deste ano. Professor, me diga uma coisa, do ponto de vista legal, é possível, então, alterar os prazos da campanha ou mesmo de registro das candidaturas? Como funcionaria essa questão por aqui, inclusive do ponto de vista da organização dos partidos políticos? Muita gente poderia entender isso também como uma manobra por parte das siglas. Como funciona isso do ponto de vista legal, professor? Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que nós vivemos um tempo de anormalidades, é uma realidade diferente, tudo é anormal, então medidas urgentes podem ser necessárias também no âmbito, como nós falamos aqui, no âmbito das eleições. Há uma leitura geral, corrente, que o Congresso Nacional tem poderes, mesmo trabalhando virtualmente, como estão todas as casas legislativas, né, votar virtualmente uma proposta de emenda constitucional alterando os prazos, assim, em vez de decidir outubro, joga para novembro, o primeiro turno, e faz o segundo turno em dezembro. Isso pode ser feito e seria via consenso. Como nós estamos vendo hoje, decisões baseadas no consenso no Congresso, a PEC do orçamento de guerra e outras questões relativas ao coronavírus, então não seria de espantar também que isso pode ocorrer em algum momento. Claro que com o suporte aí do Supremo e em especial do TSE, que regulamenta todo o processo eleitoral, né? Então, isso é uma realidade factível. O que não pode acontecer, na minha avaliação, é uma grande preocupação que se tem, é você prorrogar de uma canetada só, prorrogar os mandatos de vereadores e prefeitos para 2022, para lá em 2022 realizar uma eleição única, geral. Isso seria um grande erro, seria um desserviço para a nossa democracia. Então, o que tem que se tentar é encontrar um caminho que se estique ao máximo os prazos, mas que se realize as eleições separadas para que o ano que vem, 2021, esperamos de volta à normalidade, os novos gestores municipais, vereadores, prefeitos e tudo mais, assumam seus cargos. Eu escutei, inclusive, professor, essa teoria de extensão dos mandatos dos prefeitos e vereadores até 2022, para que naquele ano fossem realizadas eleições totais, né, de presidente, governadores, prefeitos e também dos cargos legislativos, todos, né, nas esferas da União, federais, municipais e também estaduais. E aí eu pergunto para o senhor, além dessa possibilidade, que o senhor não vê com bons olhos, quais outras possibilidades o país teria? A prorrogação para o ano que vem, a realização neste ano, só que em uma outra data, ou teria talvez uma quarta possibilidade? Quais são os cenários diante da pandemia para o pleito municipal? Eu acho que para além da prorrogação, e aí tem que se pensar só nos prazos, a mudança de prazos, mas realizando umas eleições municipais separadas, pode ser até no início de 2021, tudo bem. E aí talvez os novos prefeitos e vereadores assumissem em março
do ano que vem, 2021. Mas, para além disso, essa prorrogação definitiva, uma extensão por mais 2 anos, seria extremamente danosa, mesmo porque a eleição municipal tem muitas características próprias. As questões municipais são muito específicas. E elas vão se perder no grande debate nacional. Você imagina comparar a campanha de um candidato a presidente da República com um candidato a vereador. É muito diferente, são outras realidades, outras demandas, outras atribuições absolutamente distintas. Então, na cabeça do eleitor, vai causar confusão. Em 82, nós tivemos um pleito desse tipo, não se votava presidente ainda, mas votou-se em vários cargos outros. E não foi uma campanha fácil, não. Então, com essa experiência, nós sabemos que o ideal é realmente buscar, entre esses 2 principais cenários, quer dizer, conseguimos manter as datas graças ao recuo da pandemia, ou então mudar as datas, mas realizar no máximo no início do próximo ano. Certo. André, Caterina, novamente, eu tenho mais uma pergunta para fazer e até você me corrige se eu estiver errada, mas eu acredito que nunca, então, na história aí do Brasil, houve um adiamento de eleição, né? Eu gosto até de citar o exemplo de quando, na eleição para a presidência, onde o candidato, na época, Jair Bolsonaro, tomou uma facada. Na época, muita gente especulou aí um possível adiamento das eleições por conta desse fato, mas isso foi realmente descartado ali na época. Nós temos algum exemplo na história mundial de um adiamento por conta aí de um aspecto de saúde pública que poderia até, inclusive, servir de exemplo aqui para a nossa sociedade? De saúde pública, não, né? Você tem, no caso brasileiro, quando os militares tomaram poder em 64, houve o cancelamento. Havia uma eleição prevista para pouco tempo depois, as eleições presidenciais, que até o JK, o Juscelino Kubitschek, era pré-candidato, havia nomes sendo colocados, Carlos Lacerda, né, figuras importantes da política à época, mas aí os militares cancelaram e ficamos muito tempo sem eleições presidenciais, né? No mundo, por conta de saúde pública, não há. Isso é absolutamente novo, isso é totalmente inédito. O que você teve foi a gripe espanhola, no final da segunda década do século passado, só que ali o mundo já estava saindo de uma guerra traumática, que havia sido a mais sangrenta guerra até então, com milhões de mortos. E a epidemia, a gripe espanhola, ela, digamos, mexeu com o mundo político, mas não também a ponto de interromper processos eleitorais que já estavam em curso. Os próximos meses serão determinantes para saber como a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, irão se posicionar em relação a isso, né, professor? Eu acho que é importante que os órgãos responsáveis eles analisem bem, mas, sobretudo, estejam em contato, em conexão com as autoridades de saúde para respeitarem, naturalmente, as orientações do Ministério da Saúde e também das Secretarias de Saúde. Concorda? Sem dúvida, é fundamental, porque são parcerias agora absolutamente necessárias, porque, inclusive, o que está se falando? Isolamento social. Então, convenções, eventos desse tipo, que são muito comuns durante as campanhas, eles não podem se realizar da maneira como são até agora realizados, né? Tem que se mudar isso. Então, essa sensibilidade, essa troca de informações, troca de conhecimento, vai municiar as próximas decisões. Eu creio, de maneira bastante forte, que a Justiça Eleitoral, em especial o TSE, vai ter a sensibilidade para, em algum momento, a curto prazo, porque os partidos, inclusive, estão pressionando, querem ter uma decisão assim, vamos adiar, vamos passar para o mês seguinte, vamos esperar mais um pouco. E aí, a partir daí, essa sensibilidade por parte da Justiça Eleitoral vai tornar as coisas, todas essas questões, todas essas dúvidas, mais ou menos respondidas e mais ou menos cristalinas. Nesses tempos de pandemia, depois da saúde, é claro, um dos maiores problemas das pessoas é saber como honrar os compromissos financeiros. Contas que não param de chegar, milhares de pessoas desempregadas ou com salários reduzidos.
A moradia é uma das maiores preocupações. Sobre esse assunto, a Melissa Araújo e a Priscila Silvério entrevistaram aqui no Diário da Rede Alesp Oliva Vitali sobre direito imobiliário. Vamos acompanhar. Como que as pessoas que têm, por exemplo, o financiamento da sua casa podem fazer nesse momento de pandemia? É possível deixar... atrasar alguma parcela aí nesse momento de crise em que a gente tem essa incerteza financeira? Na verdade, a Covid-19 é obviamente um caso de força maior e caso fortuito. Nunca tivemos isso no país nos últimos, 100 anos, mas ele não é por si só um motivo suficiente para que não sejam honradas as obrigações. Então, quem tiver um financiamento contratado, tiver parcelas a pagar e estiver tendo dificuldades para efetuar o pagamento, deve procurar o credor, seja ele a instituição financeira, seja ele a vendedora, a incorporadora ou a loteadora, se for o caso, para renegociar o diferimento desse pagamento para quando acabar a pandemia. Mas não há na legislação uma autorização desde já para que não sejam honradas as obrigações. Isso tem que ser negociado. E como funciona com as pessoas que alugam, que são locatários, né? É possível negociar isso também com o proprietário para que tenha um abatimento ou também fique um mês ou 2 sem pagamento ou não? Sim, sem dúvida. O que nós temos na legislação brasileira, primeiro tem uma diferenciação do que é relação de consumo e o que não é. Na sua primeira pergunta, muito provavelmente ali haveria uma relação de consumo entre o comprador e o vendedor do imóvel. Talvez não houvesse se tivesse a instituição financeira correlacionada. Agora, na relação locatícia, parece muito óbvio que não há relação de consumo. É o que a gente chama no direito de relações paritárias, né? Relações entre iguais. E havendo relação entre iguais, não há como prestigiar o bolso do locatário em detrimento do bolso do locador. Verdade é que muitos dos imóveis locados são a única fonte de renda do locador. Então não faz sentido esse prejuízo ser só do locador e não ser do locatário, como também, obviamente, faz algum sentido a repartição desse prejuízo no que diz respeito às dificuldades financeiras do locatário para honrar o pagamento. Então o que a legislação diz? Pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da conservação do contrato, o recomendável é que o locatário procure o locador para que eles renegociem essas parcelas, seja com abatimento do preço a ser pago, seja com diferimento desse preço para daqui a alguns meses, provavelmente quando a pandemia acabar. Isso tem ocorrido, é essa recomendação que se faz, e muitas das ações judiciais que têm desembocado no Poder Judiciário, as decisões são no sentido de que as partes devem negociar antes de procurar a Justiça. E uma vez procurando o Poder Judiciário, a regra é a mesma. O locatário tem que comprovar que a atual situação ou impediu ou dificultou sobremaneira, tornando onerosamente excessiva essa prestação dele, para que o Poder Judiciário possa analisar e eventualmente até ou resolver o contrato ou revisar as parcelas. Doutor Ibrahim, doutor Olivar, a gente teve que se adaptar aí nessa nova realidade e passar a fazer home office. E nem sempre é fácil a gente fazer home office e respeitar ali o espaço do outro, né? De silêncio e tal. E quem tem criança é mais difícil. Como é que faz essa relação interpessoal aí dentro de um condomínio, por exemplo? A pessoa que tem criança... como é que ela consegue administrar a criança ali nesse momento em que ela está ali cheia de energia, que tem, às vezes não tem esse entendimento aí do que é uma quarentena, um isolamento social. Por outro lado, tem o vizinho que precisa trabalhar no seu home office. Como é que administra essa questão toda? A sua pergunta é muito importante, né? Um dos grandes problemas decorrentes da pandemia é a relação em condomínio edilício. Existe um projeto de lei que é conhecido como o projeto do senador Anastasia, que teve a participação muito forte do ministro Toffoli, do STF, que é o projeto no Senado número 1179 de 2019. Ele já foi aprovado no Senado e agora ele está sendo distribuído para um relator na Câmara. E um dos artigos dele, salvo engano, o artigo 10º, fala do dever do síndico
isolar as áreas comuns para que não haja aglomeração dos condôminos. O que isso significa? Que o síndico do condomínio deve orientar, né, e até obrigar os condôminos a permanecerem nas suas áreas privativas. E aí vem a pergunta, como é que fica uma família com filhos jovens, filhos adolescentes, que fazem barulho, que querem agir, que muito provavelmente ainda não trabalham e vão gastar energia de alguma forma. E como é que fica a relação entre os condôminos? A nossa recomendação é que, nesse momento, infelizmente, a prioridade seja a saúde. E, sendo a saúde, as áreas comuns não vão ser utilizadas, então salão de festas, piscina, playground, quadra poliesportiva não vão ser utilizadas. As pessoas, inclusive as crianças, vão ficar dentro do apartamento, isso vai gerar barulho, isso vai gerar bagunça, e a tolerância e a paciência são as maiores recomendações no atual momento, não tem como ser diferente. Viver em condomínio é viver num microsistema, e você tem que saber lidar com isso. Doutor Olivar, aqui é a Priscila quem fala agora. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tenho uma pergunta para o senhor em relação ao síndico, né? O senhor disse, então, que há uma autonomia do síndico nesse momento para criar regras, né? E até determinações para isolamento das áreas comuns. No caso de mudanças, de ou entrada no condomínio ou saída do condomínio, ele pode vetar isso ou não? E as visitas? Também ele pode colocar uma restrição em quem entra e sai do condomínio? Não, eu acredito que não. Esse é um assunto extremamente polêmico. Nós temos diversos casos conhecidos no país de síndicos que, até pelo pânico gerado em relação ao quanto a doença se espalha, proibiram a entrada de parentes de condôminos, inclusive. Alguns casos que, inclusive, foram carregados para a justiça, mas o Poder Judiciário, de forma bastante salutar, a meu ver, e com bastante coerência, tem decidido que não. O síndico não pode restringir o uso e gozo da propriedade pelo proprietário, pelo condômino. O que ele pode e deve, mais do que pode, é restringir a utilização das áreas comuns e aglomeração de condôminos. Então, se você é proprietário do imóvel e precisa fazer, por exemplo, uma obra de benfeitoria que é necessária, você teve um vazamento, alguma coisa assim, ou está no meio de uma obra do seu apartamento para fazer uma mudança, essa obra deve continuar preservadas as questões de saúde, com luva, com toda a proteção necessária para que não se alastre eventual doença se algum dos funcionários estiver doente. Se você vai receber uma visita de um amigo, de um parente, a mesma coisa. Não pode o síndico proibir que você receba a pessoa na sua casa, mas sim ele deve limitar, se possível, até extirpar a utilização de qualquer área comum. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, outras entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O Especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa especial Rádio em Revista está de volta. E como ficam os animais de estimação nesse tempo tão confuso? Os cuidados com os pets precisam ser redobrados. A Júlia Stanzioni e a Amanda Nascimento entrevistaram aqui no nosso Diário da Rede Alesp o veterinário Wanderson Ferreira. Ele faz parte do Conselho Federal de Medicina Veterinária e fala sobre como tratar animais de estimação em tempos de pandemia de coronavírus. Ele fez o alerta: os animais não transmitem o vírus, mas é preciso que a pessoa infectada pelo coronavírus evite, sim, o contato direto com um animalzinho de estimação. Tá todo mundo em casa, né? A gente tem preocupação com as crianças e com os animais de estimação também, porque são parte da família. Então, a gente vê muita informação falsa circulando. Então, eu queria que o senhor esclarecesse aqui se esses animais domésticos podem ser infectados pelo novo coronavírus. Como é uma doença nova, né, tem poucos meses, todo mundo está aprendendo com ela ainda. Mas até prova em contrário, os animais não se contaminam com o novo coronavírus. Ele não replica nos animais. Né? Ele pode até ter contato e tudo mais, mas ele não replica, quer dizer que o animal não sofre a doença. Os animais têm corona, mas de outra família, outros coronas, que não esse novo coronavírus, que são específicos para a espécie.
Então, por exemplo, a gente tem o corona do cão, que causa, ele atua no trato gastrointestinal, provocando efeitos, né, no tubo gastrointestinal, uma diarreia, um vômito. Tem um corona nos felinos, tem corona em aves, que foram os primeiros que ser descobertos, tem corona em bovino, mas esse novo coronavírus, ele não replica nos animais, nem no cão, nem no gato. O que nós vimos mais recente, alguns animais lá em Hong Kong, parece que 2 cães e um gato. Teve também um gato na Bélgica que vomitou, e pelo vômito, né, eles detectaram o novo coronavírus, mas o gato, ele se lambe o tempo todo, né? Então pode ser explicado isso, mas ele não provou ainda a replicação. Tem a tigresa também lá dos Estados Unidos, que também não comprovou a replicação dela. O animal não sofreu a doença. Se não sofre, ele não transmite. Tá certo? Tá certo. E todos esses animais teve contato com pessoas que estavam positivos para a Covid-19. Então, o primeiro mito que a gente tira aqui no Jornal da Rede Alesp é que tranquilo com o seu gatinho, com o seu cachorro em casa, principalmente agora, nesse período de isolamento, acaba sendo um alento para as pessoas poder ter um cachorro, um gato, né? Quem tem criança em casa acaba sendo um apoio também, né, doutor? Não tem distração para as crianças, né? Exatamente. O que não deve, a pessoa que está soro positiva, ele ficar em contato com o animal. Por quê? Numa tosse, no espirro, o vírus pode ir no pelo do animal. Aí vai outra pessoa, imediatamente, vai passar a mão no cachorro, no gato e tal, e aí pode se contaminar. Mas é o animal que levou, como fômite. Ele está levando o vírus, não que ele está sofrendo doença. Então, só a única coisa, a pessoa que está, mesmo que seja assintomático, mas ele tem soropositividade para o coronavírus, ele não deve ficar junto do animal. E como funciona a questão de higienização nesses casos? O senhor acabou de falar, né? Se tem uma pessoa contaminada, se tosse, se tem alguma saliva nos pelos do cachorro e do gato, pode haver essa transmissão. Enfim, como é que faz a questão de higienização desses animais? A gente sabe, as patinhas, como a gente tem que fazer? Tudo bem que o senhor disse agora, o gato ele se lambe praticamente o dia todo, ou em algum momento do dia ele vai fazer isso, o cachorro não. Como é que a gente tem que ter esses cuidados, então? Então, a primeira coisa, a pessoa que está soro positivo não deve ficar com o animal, né? Isso é um ponto. Você pode passar ele carregar o vírus para outra pessoa que não tem nada, né? Então, isso é um ponto. Agora, suponhamos que tem uma pessoa que mora sozinho, só tem aquele animal e ele está com a coronavírus, ele não tem mais contato com ninguém. Aí esse animal, por um motivo qualquer, ele precisa sair daquele lugar. Então, vamos pensar na higienização dele. Então, água e sabão, shampoo, água e sabão, principalmente. Lava ele, passa no animal, nas patinhas, tudo. E álcool 70%, ele é bom, mas ele resseca muito, sabe? Então, se passar no focinho, nas patinhas, não é ficar passando toda hora, não é bom. Mas o álcool gel já é melhor. Mas o melhor mesmo é você lavar o animal com água e sabão. Pronto. Doutor, muito importante essa questão que o senhor citou, né? Porque eu tenho visto na internet as pessoas pensando, fui passear com o meu cachorro na rua, e aí volta para casa, como que eu posso fazer essa higienização? Legal que o senhor falou dessa questão que o álcool pode ter o ressecamento. Então, assim, o senhor, caso a pessoa use, como é que tem que ser esse uso? Tem aí uma quantidade por dia? Como é que pode ser feito para que seja seguro para a pessoa, né? Não trazer nada da rua para casa e também para o animal. Tá, então, vamos pegar aqui dois animais, né? O cachorro e o gato. O cachorro, ele tem mais necessidade de sair para a rua para fazer necessidades dele. Se mora em apartamento, se for morar em ambiente térreo, ele já vai fazer lá pelo quintal e tal. Agora, se mora em apartamento, ele tem que sair mesmo para poder dar uma voltinha e tal. Então, o que a gente recomenda? Que essa volta seja pequena, não saia muito longe. Uma volta no porteirão e pronto. Evitar que pessoas, às vezes, estão andando com o animal na rua, aí vem uma pessoa e fala assim, nossa, que gracinha, e passa a mão no cachorro. Então, evitar que alguém faça isso, né? Não deixar. E quando retornar para casa, faça a higienização dele.
ou pode passar álcool gel nas patinhas, na coleira, no focinho. A coleira você manipula ela, né? E para passar no focinho. Ou você pega a água com sabão, né? Passa nesses locais. Pode passar um pano molhado no pelame do cachorro. Mas se for só uma voltinha rapidinho, não é assim também, é o fim do mundo, né? Se fosse assim, tão drástico, a gente estava perdido. Agora, com relação ao gato, o gato que mora em ambiente, em apartamento, ele não desce, né? Então ele fica lá ele se contenta com a caixinha de areia, a ração dele, a água e pronto. Agora, gato de ambiente térreo, tem pessoa que mora em casa. Primeiro, você não tem como cercar esse gato, vigiar ele. Muro para ele ele sai na boa, não tem como você segurar esse gato. Só que tem um detalhe. Você já reparou que o gato, você não pega ele na rua? Vê uma pessoa, vê um gatinho, vai passar, vai pegar ele não deixa. O gato ele é retio. Então esse contato de um ser humano na rua com um gato, eu acho bem mais difícil de acontecer. Não vou dizer que não aconteça, mas é muito mais difícil. E a pessoa, se quiser ter uma precaução também maior, né? Quando esse animal regressar para casa, proceda dessa forma também com ele, com água e sabão, né? E sem maiores problemas. Também pode passar um álcool gel nas patinhas, né? Pro sink, pulsa aqui, anda ali, né? E pronto. E, doutor Wanderson, a gente está falando muito de gato e cachorro, que é o que a maioria das pessoas acaba tendo em casa, mas a gente tem que lembrar que algumas pessoas têm hamster, outras pessoas têm calopsita, tem alguns passarinhos em casa que ficam na gaiola. Claro, no caso da calopsita, você consegue deixá-la fora da gaiola, dentro do apartamento, em casa. Algo específico para esse tipo, para esses animais? Não? Que recomendação? Eu acho que se você tem muito contato, né? Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho um gato, uma gatinha e tem 2 cães. E também tem uma papagaia. Agora, eu não tenho problema aqui, né? Eu estou isolado, eu não tenho mais contato. Raramente vem uma pessoa aqui. Então, por que eu tenho que preocupar com ele? Nada. Se sua casa tem muita gente, recebe muita gente, você pode ter uma preocupação maior, né? Com os animais, para poder transmitir, mas principalmente com as pessoas mesmo, né? Mas se você tem... você está isolado, ninguém está doente. Então, esses outros animais, eles não têm contato com outras pessoas, muito, muito raro, então não tem que se preocupar. Mas mesmo assim, caso ocorra, o álcool gel é tranquilo, sem problema. Pessoal, nós vamos falar agora sobre uma mudança de realidade, uma nova realidade aí para milhões de profissionais, que é o quê? O home office. Muita gente tem de se adaptar e fazer de casa o seu local de trabalho. E como ficam as oportunidades de emprego? Para debater esse tema, eu e a Lilian Busato entrevistamos o Alessandro Baraldi, que é headhunter e coach. Ele falou sobre como será o mundo corporativo no pós-pandemia do coronavírus. Vamos acompanhar. Vamos falar um pouquinho, Alessandro. Eu vou fazer uma pergunta para você para começar sobre o nosso teletrabalho, né? Que hoje é a nossa realidade no momento, né? Como você vê isso? Como está sendo a adaptação das empresas e colaboradores nesse novo mercado de trabalho? Olha, Lilian, essa é uma pergunta que é o que tem mais se discutido em todas as redes, lives que executivos de mercado vêm fazendo, né? Afinal de contas, nós fomos impostos a mudar o nosso formato de trabalho de uma hora para outra. Então, as empresas, somente uma pequena parcela dessas empresas no mercado já vinha com uma cultura de trabalho home office, e é importante salientar que, ainda que elas já tivessem uma cultura implementada já há alguns anos, somente uma parte da população dessas empresas, em nível mais gerencial, média gerência, fazia parte desse modelo, né? E a grande maioria dessas empresas não estava nem um pouco preparada para esse novo formato, assim como os profissionais. Então, você imagina, de uma hora para outra, você ter um isolamento onde você não pode mais sair, as empresas precisarem tomar medidas de colocarem os funcionários à distância, comprar equipamento, você não tem um ferramental que possa viabilizar daí para frente reuniões, calls, etc., ferramenta de reuniões.
Então, foi um desafio, acho que muito, muito interessante, está sendo. É difícil a gente olhar para frente e dizer, bom, esse é um formato que, como é que eu vou colocar, veio para ficar? Eu acredito que sim. O que é mais importante nesse momento é as empresas passam a ter um mesmo modelo de trabalho daqui para frente. Eu não acredito, em hipótese alguma, que esse formato ele vá ser definitivo para as empresas, ou seja, nós, a partir de hoje, vamos trabalhar somente de casa. Não, eu acho que o benefício para as empresas daqui para frente é, um exemplo, talvez, que eu tenha usado, é empresas que tinham 3 andares num prédio com uma estrutura enorme, elas não vão enxergar mais necessidade dessa estrutura grande, elas vão poder passar a ter somente um andar, com isso vão ter uma redução de custo muito significativa e vão criar um modelo de escala para os seus funcionários, afinal de contas todo aparelhamento já vai existir, elas estão percebendo benefício nisso. E o lado do colaborador, aí eu acho que vem um grande desafio, né? Também, de novo, uma grande parte desses colaboradores não estavam acostumados a trabalhar home office. Então, a gente passa a ter que adquirir uma nova habilidade, principalmente de gerenciamento de tempo. Hoje você está trabalhando com a tua esposa, você está trabalhando dentro de casa, misturando assuntos pessoais, assuntos profissionais. E esse é um ponto que... se a gente for falar de adaptabilidade, acho que a gente está se adaptando porque é muito pouco tempo ainda para dizer, eu gosto de avaliar a adaptabilidade um pouco mais no longo prazo. A gente está só um mês nesse formato. Então, acho que vai ser necessário trazer esse colaborador de novo para o contato pessoal e a gente vai acabar voltando a uma rotina, mas acho que o que é mais importante, respondendo a tua pergunta, aquilo que anteriormente era um diferencial para algumas empresas que ofereciam o home office para os seus executivos e que quando nós íamos buscar executivos no mercado, principalmente as mulheres tinham um questionamento muito forte, porque isso era uma atração, ou seja, isso era um benefício adicional poder ter 1 ou 2 dias de home office por conta de família, assuntos com filho, etc. E poucas, muitas vezes, ofereciam isso como diferencial. Então, as empresas deixavam de atrair bons talentos e eu acho que hoje esse modelo, ele passa a estar nivelado. Eu queria que você falasse, Baraldi, sobre... Então, quer dizer que o home office, ele veio para ficar, né? Eu acho que pode ser um grande benefício aí nesse momento. Ele veio, então, para ficar nas nossas rotinas, não só durante a quarentena, mas depois também a gente vai ter, igual você já disse aí, a gente vai ter esse fenômeno se multiplicando aí no mundo inteiro, né? Sem dúvida, Luciano. Eu acho que a analogia que a gente tem usado aí nas últimas semanas é como uma corrida de Fórmula 1, quando tem um acidente, o safety car entra e alinha todo mundo junto e todo mundo passa a largar na mesma condição, né? Então, eu acho que é difícil enxergar uma empresa hoje que não vá efetivamente ver benefício nesse modelo. Principalmente, olhando do lado da empresa, ela passa a ter uma redução de custo muito significativa. Eu acho que, ao mesmo tempo, existe um investimento que ela precisa fazer em termos de ferramenta para poder fazer a gestão desse funcionário à distância. E uma vez que isso estiver muito bem equilibrado, de verdade, a empresa que não acompanhar esse movimento, eu não sei como é que ela vai operar. Eu estava lendo um artigo, né, que é muito interessante, falando sobre quem você convida para o seu home office, né? Era um artigo de um escritório de advocacia falando sobre cuidado com os dados, né? Cuidado com o compartilhamento de dados em casa, né? Cuidado com a segurança da sua rede, cuidado com o equipamento da empresa ou com o seu próprio equipamento. É preciso tomar vários cuidados nesse momento, né? Muito, muito. Essa guerra cibernética, a gente já vem vivendo ela um pouquinho desde do advento da internet, né? E as empresas cada vez mais têm aí uma política de tecnologia que protege bastante isso, mas ainda assim existe uma fragilidade. De novo, é um formato novo, Luciano. As empresas vão precisar, eu volto a dizer, uma pequena parcela da população das empresas já vinha muito bem preparada para isso, e a gente tem aí o grande desafio para as outras empresas entenderem como é que elas vão se preparar, se equiparem nesse contexto. E, naturalmente, por outro lado, isso também move uma outra parte do mercado de tecnologia que vai ter muito trabalho pela frente.
E quais são os planos quando tudo isso passar? Quais são os seus planos quando tudo isso passar? Um novo emprego, voltar à rotina do atual emprego, continuar ou começar os estudos, abraçar os parentes e amigos, ou enfim, viajar para aquele local que você está sentindo falta nesse momento. Isso mesmo, afetadas pela crise da Covid-19, muitas empresas de turismo apostam na retomada dos negócios depois do fim da pandemia. E para falar sobre esse assunto, o Guga Mendonça entrevistou o Luiz Andreasa, que é diretor de uma agência de viagens. O Luiz falou sobre compras programadas que podem ser caminho positivo para empresas de turismo e clientes para superar a crise. Vamos acompanhar. Foi possível perceber com o efeito do coronavírus nas viagens ao Brasil logo após já as notificações de casos lá na China? Na verdade, no mercado internacional, sim, né? Iniciou ali ainda durante o mês de fevereiro e foi se intensificando ao longo do mês. E o mercado doméstico, o mercado nacional, começou a ser afetado mais ali para o início de março, especialmente na segunda quinzena em diante, que aí, enfim, a demanda caiu drasticamente. Tanto a procura, por conta, sem dúvida nenhuma, das restrições, dos meios, mas também, especificamente, até pelo corte da malha aérea, né? Agora, Luiz, é importante também como a tecnologia ela pode ser aliada das agências de viagem, das operadoras de turismo num momento tão difícil. Sem dúvida nenhuma, já há um tempo, um esforço, né, das pessoas em trabalharem por WhatsApp, enfim, por redes sociais, e com certeza agora foram forçadas, né? Trouxe uma necessidade de acelerar esse processo. Então, alguns que talvez não fossem tão adeptos a essa tecnologia, a esse meio de comunicação, estão passando a fazer. É muito possível, né, trabalhar dessa forma, né? Claro que o contato pessoal, ele ajuda muito, mas a gente entende que, por conta da situação, também é possível trazer toda a tranquilidade que um cliente, quando está comprando uma passagem de uma agência de viagem, precisa ter de um consultor de viagens, né? Aquilo que ele não encontra muitas vezes em sites, né? Enfim, em locais que o atendimento não é humanizado. Então, mesmo com o distanciamento, esses meios, eles criam uma certa facilidade e as pessoas estão acelerando essa adaptação agora. Existe uma característica também essencial que é a disponibilidade do serviço, né, que a gente vende. Então, a questão hoje, acho que principal, mais do que atender, é a gente conseguir ter o retorno dos voos aí, ter a malha aérea na sua plenitude, ou o mais perto disso, sem dúvida nenhuma não vai iniciar do ponto que estávamos, mas assim que retornar a oferta, acho que esses agentes vão conseguir se adaptar ainda melhor nessa venda remota. Agora, Luiz, é importante também a gente analisar, né, uma leitura básica aí de quais as principais consequências para o mercado. Você já tem essa visão? Vocês têm conversado e têm sentido já um impacto e o que pode ser daqui para frente? Sim, a gente tem analisado e claro que tem bastante variáveis, né, dentro disso, porque existem segmentos dentro do turismo, né, e até o grupo que a gente faz parte, que é a Flytour, ele é um grupo diversificado, ele tem frentes de negócio em cada segmento, mas cada segmento, ele sem dúvida nenhuma vai ser afetado de uma forma. Quando a gente está falando do mercado corporativo, a gente está falando das empresas, né? E elas, de certa forma, elas vão mudar drasticamente sua forma de consumo, até porque elas estão se adaptando nesse período com o serviço, suas reuniões, enfim, todas elas sendo feitas virtualmente. Então, existe um aprendizado nesse momento, existe uma necessidade, as empresas geralmente são mais austeras, né, com relação ao orçamento, então elas vão controlar isso.
num período pós-pandemia e para ajuste de caixa, enfim, o fluxo de caixa de todas as empresas é essencial. Então, sem dúvida, essa demanda ela vai demorar um tempo a retornar. E a demanda, quando a gente fala do lazer, enfim, ela também, se você segmentar aí pensando nos públicos de classes mais elevadas, nós estamos falando de pessoas que viajam a passeio mesmo, né? São pessoas que vão conhecer lugares e tal. Isso também é fato que muitas pessoas vão ter a necessidade, até pela falta de renda, né, agora por conta da pandemia, vão ter que se adaptar e demorar um pouco mais a fazer alguma viagem. Alguns, inclusive, foram forçados a tirar férias agora. Então, existe um reflexo nesse lado também. Mas a gente entende, por outro lado, o público que tem mais a ver com a nossa empresa, que é baixa renda, que é Vai Voando, é um público que acaba viajando por uma necessidade afetiva. Então, o momento está forçando as pessoas se manterem distantes, especialmente dos familiares. Essas pessoas muitas vezes já têm isso por força de morar, por exemplo, no Sudeste e ter seus familiares no Nordeste, né, que isso é muito comum. Essas pessoas, certamente, depois que passar esse período, eu acho que elas vão ter uma necessidade de rever suas famílias, né, mesmo que com alguma dificuldade. São pessoas que já fazem isso, estão acostumadas a priorizar essas viagens, porque o tempo passa, né, e ver família é diferente de conhecer um lugar novo. Então, assim, existem timings diferentes para o retorno dessas atividades, dessas demandas. A nossa expectativa, sim, é que, passado agora esse período mais complexo, onde existem restrições ainda de cidades, enfim, de estados, a gente comece a ter a abertura de novo em algum tempo, as pessoas comecem a retornar essa demanda baseado nessa necessidade que cada um tem. Sem dúvida nenhuma, algumas pessoas, a gente fala de lazer também, de espaçar, mas vamos lembrar que as pessoas estão ficando muito tempo dentro de casa, extremamente estressadas. Então, essas pessoas também, a gente entende que estão passando por uma mudança muito grande de ideologia, né? Muitas vezes elas vão preferir fazer também suas viagens e gastar, talvez, fazer um investimento nisso, talvez em detrimento de coisas que hoje elas julgam mais importantes. Então, a verdade é que vai bagunçar bastante a pirâmide aí de Maslow, vai bagunçar bastante o que é prioritário no orçamento das famílias, mas a viagem ela vai ter provavelmente uma escala maior do que tinha, ao mesmo tempo que as pessoas ainda vão ter uma necessidade de se organizar financeiramente. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Tchau.